Oi, gente. No Show Business de hoje temos Pablo Dicey, presidente da Volkswagen no Brasil e na América Latina. Assunto: mercado automotivo nessa pandemia. Pablo, como que está a situação hoje da indústria automotiva como um todo? Sônia, a indústria automotiva no mundo, quando você olha os primeiros 10 meses, tem uma queda de 26% ano contra ano, 2020 versus 2019. Obviamente, com um impacto muito forte nos meses de março, abril e maio. Nos últimos meses, acelerou um pouco, porém, agora voltando um pouco aqui para o Brasil, ano contra ano, o mercado está 31% a menos, os primeiros 10 meses contra os primeiros 10 meses do ano passado. Porém, nesse mês de outubro, a queda é de 15%. Ou Tá. seja, continua menor, mas um ritmo muito mais acelerado que nos últimos meses. Então, é positivo, por um lado, porém, continua sendo 15% menor que outubro do ano passado. Pablo, o outubro do ano passado foi um mês bom? Vocês consideraram um mês assim, de sucesso, de vendas? Ou a Sim, Sônia, comparação é fraca? não, é uma boa comparação porque não só outubro do ano passado, mas 2017, 2018, 2019, esses 3 anos, o mercado cresceu 23% no acumulado. Então, nós víamos uma tendência positiva. E nós da Vox, nesse mesmo período, crescimos 35%. Então, Nossa, o mercado subia, nós subíamos mais que o mercado. Outubro, novembro, dezembro do ano passado foram bons meses. Janeiro e fevereiro desse ano também foram bons meses. Então, continuava na recuperação. E depois, obviamente, chegou a pandemia. a Volks produziu ano passado 550 mil carros. Quanto vocês estimam que vocês vão produzir? Aí você vai me dar um minuto, que eu estou morrendo de calor aqui, ó. Vou tirar para eu não torrar. A produção esse ano será aproximadamente 42% menor que 2019. Eu falei anteriormente que o mercado brasileiro está em queda de 31%. A diferença entre 31% e 41% menor, obviamente, é a exportação. O mercado da Argentina, da Colômbia, do Chile foram muito mais impactados que o mercado brasileiro. A queda é muito maior naqueles países. Então, nós tivemos dois impactos na nossa produção. O impacto no Brasil, obviamente, e nós produzimos muito. Nós somos a maior exportadora do mercado automobilístico histórica no Brasil. E, e quando os mercados caem, obviamente o impacto é maior na Volkswagen. Então, nós teremos uma queda de 42, 43% de produção versus o ano passado. Como é que isso se reflete nas fábricas? Vocês diminuíram a produção quanto? O que vocês fizeram com os funcionários? Ótimo. Nós, o primeiro é ser transparente, claro, com nossos funcionários. Nós tivemos uma conversa muito transparente, honesta com o sindicato. Renegociamos nossos acordos nas 4 fábricas. Os sindicatos, os trabalhadores tiveram a maior flexibilidade, eles fizeram algumas concessões. Nós também, como Volkswagen, fizemos outras concessões e chegamos a um modelo híbrido de layoff. ¿Sí? Temos, por exemplo, em algumas das fábricas, temos pessoas que continuam na folha de pagamento, mas estão na sua casa, parcialmente pago pelo governo, parcialmente pago pela Volkswagen. E essas ferramentas de flexibilidade, nesse momento, são fundamentais para poder sobreviver e dar o próximo passo, esperar que o mercado continue se recuperando. O vírus não é ainda completamente conhecido e não se descarta aí uma segunda onda de contaminação, né? Normalmente a indústria tem que trabalhar com projeções. É obrigada, não tem muita opção. Não é como nós jornalistas que fazemos um produto por dia. Vocês têm que ter um horizonte mais longo. Como vocês estão vendo daqui para frente? Vocês estão tem plano A, plano B, plano C?
Como vocês estão se organizando? Não, com certeza temos um plano A, temos um plano B. Nós acreditamos, obviamente, que o mercado vai crescer contra este ano, porque este ano foi péssimo, né? Com os números que nós já conversamos. Esse ano a indústria brasileira acabará em 1.900.000, 1.950.000 veículos e comerciais leves no Brasil como indústria. E ano próximo podemos ter um 10, um 12% de crescimento versus este ano. Claro que um crescimento, mas de uma base muito baixa. Se a demanda acelera pelos juros, pelo contexto, nós aceleraremos nossas fábricas. Mas é um ambiente muito incerto, né? Muito inestável. Então, eu acho que nós temos um otimismo com muita cautela. Pablo, a Volkswagen Mundial, qual é a situação dela? Como é que ela está fazendo nessa organização durante a pandemia e prevendo aí um pós-pandemia? Olha, você Quais sabe são que as diretrizes que vocês estão tendo da matriz? como boa empresa alemã, muita responsabilidade, muito processo, muito foco nos funcionários. Então, eles, por exemplo, quando vão para o escritório, eles não fazem nenhuma reunião presencial, eles vão na sua sala e mesmo falam por Skype ou por computador de suas salas. Tem poucas reuniões presenciais, Nossa, tem muito processo nas fábricas. Eu acho que o menor risco está nas fábricas, porque os postos estão bem separados. O maior risco na Alemanha, e principalmente aqui no Brasil, é na hora do café, na hora do almoço, quando as pessoas começam a socializar, né, a conversar. Sabe que aqui no Brasil as pessoas são muito próximas, calorosas. Então, nós colocamos monitores para ajudar as pessoas que, de forma inconsciente se aproximam uma da outra e falam: olha, amigo, amiga, cuidado aí, fica um pouco mais distante. Mas nós aprendemos muito com os protocolos da Volkswagen da Alemanha e aprendemos muito com os protocolos da Volkswagen da China, porque o vírus, você sabe, começou lá e eles colocaram esses protocolos e nós aprendemos muito deles. nesse processo, a Volkswagen Brasil fez alguma pesquisa com os funcionários? Se eles preferem ficar em home office, se eles preferem ir no escritório trabalhar? Como é que está esse quadro? Porque, como você acabou de dizer, se você vai até a Volkswagen, você não pode ter contato com um colega, você tem que pegar o telefone. Enfim, home office não seria melhor? Então, o que fica claro para nós é que temos um modo flexível. Serão 2 ou 3 dias por semana em casa e o resto no trabalho. E importante para nós, como o grupo de conselho, é não criar a política sozinhos. Então, nós temos um grupo de umas 20, 25 pessoas aqui no Brasil, supervisores, gerentes, analistas, de todas as hierarquias, de todas as áreas, para ajudar a gente a criar essa nova política. Tá, Eu acredito tá. muito em fazer, criar um time multi-área e diferentes hierarquias para criar essa política. Então, nós vamos a criar essa política até dezembro, porém, não vai ser aplicada até encontrar uma vacina ou até o mundo encontrar uma solução, né? Porque hoje em dia, eu falaria que 95, 96% das pessoas continuam em home office. Só nós, do conselho e alguns gerentes, estamos indo para o escritório. Então, essa política é importante ter para 2021. Quantos funcionários tem hoje a Volkswagen no Brasil? Nós temos no Brasil 15.000 funcionários diretos, mais 5.000 na Argentina, total 20.000 funcionários. Porém, Sônia, a cada posto de trabalho em nossa empresa, nosso ecossistema gera de 7 a 8 empregos a mais, né, em toda a cadeia de fornecedores, de roupa, de alimentação, etc, etc. Então, a cadeia é muito extensa. Pablo, vou te fazer uma pergunta pessoal. Vamos lá. Como é que você se sentiu na hora que essa pandemia chegou, em relação a essa responsabilidade, né, de ter tanta gente dependendo do sistema Volkswagen? Olha, o primeiro na minha cabeça foi a saúde. Nós fomos a primeira montadora em parar nossas operações aqui no Brasil, e na Argentina. Então não tinha dúvida de um vírus desconhecido,
um vírus muito perigoso para a saúde. Então, o primeiro que fizemos foi parar as fábricas, olhando a saúde e não a parte financeira da empresa. Então, isso foi o principal. Uma vez que fomos conhecendo mais um pouquinho, entendendo mais da China, da Volkswagen na Alemanha, como colocar um protocolo, para mim, Sônia, é importante liderar pelo exemplo. Eu não posso falar para as pessoas que elas vão para a fábrica e eu ficar em casa. Eu, por exemplo, o primeiro dia de produção, na retomada, eu estive lá às 5 da manhã na fábrica, caminhando a fábrica, eu vou quase todo dia na fábrica hoje em dia. Então, eu acho que não tem comparação como liderar com o exemplo. Pablo, eu vou te interromper um minutinho e nós voltamos já já com o Show Business. Estamos de volta, Pablo, aqui no Show Business. Queria continuar um pouquinho nossa conversa ali do primeiro bloco, justamente olhando a ótica humana e a ótica técnica, na análise da sua gerência, vamos dizer, ou dos seus funcionários como um todo. Você vai fazer mudanças nessa fase nova, no ano que vem? Tem gente que se adaptou melhor num setor, outra em outro, outra trabalha melhor sozinho. Como é que vocês veem isso? Vocês começaram também um processo em relação a isso? Então, deixa eu colocar uma frase de Franklin Roosevelt e depois explico por quê. Ele falava que um oceano calmo nunca formou bons marinheiros. E nós no Brasil, e mais agora com a pandemia, nunca tem um mar calmo, um oceano calmo aqui. Sempre é tempestade. Mas Exatamente. essa tempestade da pandemia foi muito mais severa que uma desvalorização cambial, porque aqui você tem um impacto financeiro, mas principalmente um impacto de saúde nas pessoas, né? Então, e claro, quando você tem esses momentos de estresse, eu acredito que você enxerga aquelas pessoas que sabem lidar com esse estresse e aquelas que não. E aquelas que não significa que elas não possam trabalhar na empresa, significa que não conseguem lidar com esse tipo de estresse. Então, eu acho que você sempre tem uma ideia quem pode trabalhar bem em alto nível de estresse, mas quando chega o momento da tormenta, aí você vê quem são os bons marinheiros. Exatamente. Pablo, o que você está pensando em termos de inovação, né? As empresas enfim, Uber, 99, etc., aqui no Brasil, elas estão crescendo muito. E fala-se muito de uma diminuição do mercado automobilístico nesse sentido. Ou vocês vão vender mais para Uber, ou vocês vão vender para mais pessoas físicas, ou mais para empresas. Como é que está esse quadro na sua cabeça? Ótimo, só deixa eu colocar primeiro o conceito de mobilidade. Tá. Porque, como história, o ano passado eu tive uma entrevista com uma jornalista jovem, millennial. Ela chegou na minha sala e falou, me fez a mesma pergunta, falou, vocês estão mortos? Por exemplo, eu não tenho carro. Eu falei, sim. E desculpa, e como você chegou aqui na fábrica no dia de hoje? Eu vim de carro, mas não é meu. Eu falei, tudo bem, não é seu, mas o conceito da mobilidade vai continuar a existir. Todo mundo precisa se locomover de ponto A para ponto B para ponto C. Agora, nós, como empresa automobilística, precisamos criar soluções para aquela pessoa que vai continuar querendo comprar um carro, para aquela pessoa que quer alugar ou ter uma subscrição de um veículo por um dia, por um fim de semana, por um mês, por 6 meses, por 12 meses. Nós já lançamos pilotos o ano passado e vamos a implementar em todo o Brasil este ano. Sim? Então, o importante é a empresa se adaptar ao consumidor e alguns vão continuar querendo ter um veículo e outros não ter a propriedade, mas sim a mobilidade. E as tendências, Sônia, só para fechar o conceito, com a pandemia, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, até no Brasil, as pessoas viajando menos, mesmo que a indústria está em queda, tem alguns segmentos de veículos que estão aumentando. Por exemplo, os segmentos do SUVs
aumentaram 5% quando o mercado está em queda. O mercado da pickups aumentou um 3% quando o mercado está em queda. Então, as pessoas que, em vez de viajar para outros continentes, pegam o carro e vão de Bahia para, não sei, para Pernambuco, ou de São Paulo para Belo Horizonte, ou para seja, eles querem um carro um pouco mais confortável, com mais prestações. Então, eu acho que as tendências dos consumidores vão mudando com essa pandemia, e isso não é só do Brasil, nós estamos vendo isso em vários lugares. Na China, o mercado está explodindo porque as pessoas não querem pegar transporte público. Nós criamos programas com parceiros externos, também internos, eu tenho alguns exemplos. Em Berlim, o ano passado, ou 2 anos atrás, nós criamos carros compartilhados, elétricos, ¿sí? Com mais de 1.500 ou 2.000 carros, e a pessoa pega pelo aplicativo e algum lugar por hora, por minutos, por dia. Esse é um exemplo. No Brasil, nós estamos lançando agora esse ano um sistema similar, que as pessoas podem subscrever ao carro, né? Podem alugar por um dia, por 3 dias, por um mês. Aqui na América Latina não entramos no modelo de carro compartilhado, aquelas empresas que você mencionou. Eu tenho algumas dúvidas nesse momento do mundo, com a pandemia, qual vai ser o uso daquelas pessoas que compartilham o carro, 2, 3 pessoas, né? Mas vamos ver se a vacina sai no ano próximo, aí as coisas podem mudar, mas eu acho que isso pode jogar a favor ou contra nesses futuros modelos. Exatamente, Pablo. Na hora de desenhar um modelo hoje, o que vocês orientam esses funcionários, esses técnicos? Falam, olha, faça um carro para 2, 3, 5 pessoas. Não, pensa que é compartilhado. Não, ele vai ser elétrico. Não, olha, estão querendo mais modelos maiores, né, essas SUVs. Deve ser muito complicado essa adaptação, muito complicada essa adaptação. Você vê isso assim ou não? É complexo, mas é nosso trabalho, Sônia. Por exemplo, nós na Vox fazemos muitas clínicas com consumidores, né? Então, deixa eu ter um exemplo de um carro que lançamos neste ano no meio da pandemia, o Nibus. Nós desenhamos esse carro há 3 anos atrás. Então, E os consumidores nos falaram, olha, tem 2 coisas fundamentais em um carro do futuro. O desenho, porque o brasileiro gosta muito de um carro bem desenhado, e a conectividade. Já há 3 anos atrás. Então nós criamos um infotainment chamado Vox Play, toda a rádio, o computador de bordo, pela primeira vez na história da nossa empresa, foi desenvolvido aqui no Brasil por engenheiros e engenheiras brasileiros. Mas não com o que eles pensavam na cabeça. Nós chamávamos consumidores, o que você prefere? Aí nós fomos testando, e lançamos no mês de maio, no meio da pandemia, o Nibus. E nós vendemos mais de 2.000 carros sem o carro existir fisicamente, digitalmente. Então, 2 anos atrás, isso era impensado. Eu nunca tinha feito um lançamento virtualmente. Mas o pensamento de todo esse carro foi desenvolvido 3 anos atrás. Então, quando você pensa em desenvolver um segmento, um veículo, sempre tem que estar um pouquinho pensando 4, 5, 6 anos. A vezes você acerta, a vezes não. Isso aqui não é ciência exata, mas é importante porque os valores de investimento são tão altos, de seguir as tendências, de focar no desejo do consumidor. A fim do dia, o consumidor hoje continua valorizando que seja confortável, que tenha um bom desenho, que tenha boa conectividade, que tenha materiais nobres no veículo. Então, essas são tendências que acho que vão continuar. As montadoras sempre foram organizadas e tiveram boas conversas com os governos em termos enfim, de conseguir explicar o que precisavam das autoridades, né? Uhum. Hoje, ainda existe esse diálogo? Como é que estão os impostos? Eles continuam nas alturas, nas nuvens? Como que está essa relação? Olha, é isso mesmo, Sônia. Historicamente, a indústria, pelo tamanho, pela força de empregos que tem, sempre tido uma boa relação com o governo e continua da mesma forma com este governo. Obviamente, com a inestabilidade econômica, não só do Brasil, do mundo, política,
e a pressão sobre impostos. Eu, particularmente, nas conversas com o ministro Paulo Guedes e outros ministros, nunca pedi um real em redução de impostos. Eu acho que não é momento, em épocas de necessidade de saúde, de auxílio emergencial, de pedir uma redução de impostos. Então, não foi tema da agenda nunca, nem da minha parte, nem da ANFAB, a Associação de Veículos, de um pedido de redução de IPI. Agora vocês pagam um imposto muito alto, né? Quanto do Nós carro pagamos é imposto? Não, Brasil é um dos países que mais impostos tem, sim? Mas não é só na indústria automobilística. Eu acho que o sistema é muito complexo, né? E acredito que a reforma tributária, de forma geral, né? Não estou falando só da indústria automobilística, é absolutamente necessária, principalmente em simplificar. Hoje em dia você tem que ser um mestre em doutorado para entender todas as teses, as liminares, a insegurança jurídica por algum momento. Acho que a simplificação faria muito, muito bem ao Brasil como geral, né? E obviamente a redução da carga tributária, mas o sistema é tão complexo, é um dos mais complexos do mundo. Quantas Assim, pessoas vocês têm dentro da montadora para cuidar só da área jurídica? mas deixa eu dar uma relação, né? Porque o número eu acho que não é inexpressivo. Nós precisamos de 10 a 12 pessoas a mais por fábrica em relação a uma empresa americana, por exemplo, pela Tá. complexidade, né? Analista fiscal, analista tributário, tem que ter toda uma malha de contenção, de checar o sistema, de reconciliar, mais a insegurança jurídica, de criar tese, de contratar consultores. Mas, de novo, isso aqui não é indústria automobilística, é o Brasil. O Brasil é um país, eu sempre falo, o Brasil não é um país pelo tamanho, o Brasil é um continente, de forma positiva, complexo, super complexo. Por isso tem tantos bons profissionais o país. Mas uma Pablo, simplificação seria o primeiro passo. vocês entraram nessa crise da pandemia capitalizados? Ou vocês tiveram que usar mecanismos de governo? Como é que foi o cash flow da empresa? Ótimo, Sônia. Olha, essa pandemia foi terrível para a indústria e para a Volkswagen, né? Imagina a indústria automobilística em 3 meses, março, abril, maio, nós tivemos saída de caixa de 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. A indústria como um todo. Como toda. Oh, tá. Como toda. Aí nós, como Volkswagen, obviamente parte desse dinheiro da Volkswagen, nós definimos não pedir dinheiro para nossa matriz. Outras empresas fizeram, respeito, mas eu acho que num momento mundial onde a casa matriz e todo mundo está com um fluxo de caixa negativo, de forma violenta, eu não achava responsável da Volkswagen Brasil pedir dinheiro para a matriz e nós tomamos empréstimos, sim, com bancos locais a condições comerciais normais que teremos que repagar daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, nós temos uma dívida, obviamente, estamos recompondo nossa situação devagar, né, com essa indústria que está melhorando, mas continua menor que o ano passado. Mas não serão tempos fáceis em termos de caixa para os próximos anos, em termos de investimento, porque, claro, todos nós temos dívidas e teremos que repagar nossas dívidas. Mas me explica como é que é venda de carro porta a porta. Eu quero comprar um carro. O que eu faço? Funciona assim, ó. Primeiro, você é consumidora, você tem duas opções. Você acha, eu gosto da loja física, é tua opção, é uma. Fala, olha, eu quero ficar aqui na minha casa e comprar o carro. Então você liga para a concessionária, ou entra digitalmente na concessionária e pede que um vendedor visite na tua casa, ou no bar, ou onde você quiser, mas não falar na tua casa. Aí ele ou ela, o vendedor, vai com o tablet ou o celular e os óculos de realidade aumentada. E você, como consumidora, primeiro vai escolher o produto no tablet, a cor, os opcionais, o modelo. Aí você vê os itens de segurança, os itens de infotainment. E quando você escolhe o veículo, se você quiser entrar no veículo, coloca os óculos de 3D
e fica dentro do carro, começa a olhar dentro do carro. Ah, não é que você vai com o carro. É Você tudo tem... digital. E aí, se você. Aí tem duas opções como consumidora. Se você já gostou digitalmente, nem tocou o carro, você pode financiar na mesma ferramenta digital o carro. 2 anos, 3 anos, o que seja. Mas se você falar, olha, eu quero fazer um test drive, já escolhi ônibus, cor preto, cinza, o que seja, aí o concessionário te envia um carro na tua casa e você faz um test drive na tua casa ou na loja, como você quiser. O importante é que o consumidor decida como ele ou ela adquire seu veículo, né? Você pode preferir na loja ou não. Eu acredito muito, Sônia, nas pessoas, né? Tudo sai do time da Volkswagen. E, tendo um bom time, tem um time engajado, tem um time com brilho nos olhos, tem um time responsável, competente. Se você tem um time disposto a brigar no bom sentido da palavra, a dar o melhor, vão sair bons produtos, vão sair boas tecnologias, vão sair bons modelos comerciais. Então, eu coloco sempre muito foco no time, nas pessoas, na comunicação, na cultura da empresa. E se você tem uma boa cultura, uma transparência e dá autonomia para as pessoas, saem bons. Nós tivemos 19 lançamentos em 3 anos, nós tivemos toda uma transformação digital. Mas quem está por trás de tudo isso não é a São tecnologia, pessoas. são as pessoas. Eu vou ser uma pessoa agora que vou te interromper um minutinho e a gente volta já já. Pablo, estamos de volta agora para o nosso terceiro bloco. Queria continuar nesse assunto sobre pessoas, né? Você acha que essa pandemia acelerou o processo de você dar valor maior para times que funcionam do que para gênios da matemática? Sônia, com certeza acelerou o entendimento de trabalhar de forma transversal. E nunca. Eu sou um ex-esportista, né? Eu jogava futebol e nunca acreditei em estrelinhas, né? Eu nunca acreditei em estrelinhas, eu sempre joguei em times e di valor a todas as funções, porque ao fim do dia no campo entram 11 jogadores. Qualquer esporte coletivo é assim. Então, eu nunca acreditei em estrelinhas e a boa comunicação e a transparência. Mas com certeza essa pandemia ensinou a todos nós, o poder de uma boa comunicação. E nós, nessas teleconferências ou videoconferências, o meu próprio time falou, olha, nós estamos muito mais focados, nós estamos mais informados. Por exemplo, quando começou a pandemia, reuniões que nós fazíamos com o nosso time uma vez cada 30 dias, 45 dias, começamos a fazer semanalmente, porque em épocas de crise você precisa comunicar, comunicar, comunicar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião com todos os gestores daqui a umas 2 horas. Temos uma a cada 15 dias. Começamos semanalmente, agora são cada 15 dias. E eles e elas adoram essas reuniões, porque nós estamos informando a parte estratégica, como nós vamos, quais são nossas coisas boas, o que nós precisamos melhorar. Então, esse foi um aprendizado para todos nós. Melhor comunicação, mais pragmáticos, temos menos tempo, então fica mais focado nos temas de negócio, quais são os problemas e como vamos a resolvê-los. Me conta um pouquinho da sua trajetória, porque você se comunica muito bem. Isso é um aprendizado, você sabe muito bem. É claro que algumas pessoas nascem com algum skill, algum conhecimento, mas eu acredito muito que é um aprendizado. Na comunicação você precisa ser claro, e não estou falando só na comunicação com uma jornalista com super experiente profissional como a Sônia, mas, por exemplo, quando você tem, de novo, na pandemia, na tempestade, eu não posso falar 50.000 coisas para meu time, porque não vão conseguir compreender. Eu preciso falar 1, 2, 3. Visão. Onde que nós vamos, onde que nós estamos e o que nós precisamos fazer. Então, esse processo, eu acho que é fundamental de entender antes de você conversar com alguém,
de saber que mensagem você quer transmitir. E ser autêntico, né? E sempre ser autêntico, porque as pessoas, eu acho que cada vez mais percebem quando as pessoas não são autênticas. Então não adianta eu falar de coisas que eu não acredito, porque eu vou começar a divagar, né? E as pessoas percebem isso daí. Eu acho que uma boa organização, ser curto e pragmático, por outro lado, um pouco de carisma ajuda a vender uma visão, uma ideia, sim? E ser autêntico. Eu faço muitas reuniões de o que nós chamamos de brainstorming, né? E falo, olha, eu acho que esse negócio é assim, o que você pensa, o que você pensa. E acho que compartilhar as ideias, e quanto mais diferentes, mais sólida será a decisão. Muitas vezes nós temos consenso e às vezes não. E às vezes eu tenho que decidir porque não tenho um consenso, faz parte de ser um líder. Mas é importante ouvir diferentes pessoas de diferentes áreas, com diferentes pontos de vista. Então, acredito muito em conversar, em dialogar, em entender, em tomar uma decisão e esperar 1 ou 2 dias que a ideia desça um Ela pouquinho, desce. dormir com essa decisão e depois sim tomar a decisão. Eu tenho uma facilidade de, quando chego na minha casa, desligo, né? Você E faço, desliga, eu mesmo desligo. nessa pandemia? Eu acredito que na pandemia ou em qualquer tempestade que você tem, você precisa estar bem com você mesmo, seja física ou mentalmente. Eu acho que cada um de nós encontra nossa paz de forma diferente. Para você pode ler um livro ou cuidar de flores, para mim pode ser correr, para outro pode ser tomar conta de um carro, ou pintar uma parede, ou pintar uma obra de arte. Cada um tem seus mecanismos para fugir um pouco dessa pressão. E a minha é o esporte, né? É o esporte, e também gosto muito de ler livros de liderança, enfim. Cada um tem seu mecanismo, mas eu tenho essa facilidade de chegar e desligar a chavinha. E quando estou no trabalho, estou 1000% focado nas coisas que preciso fazer. Nossa, Pablo, você hoje, começando com alguém, começando aqui com o nosso telespectador, puxa, depois dessa pandemia, eu vou para um lado de gerencial, quero trabalhar em empresas, eu quero formar uma empresa, eu quero fazer uma empresa. Que conselho você daria? E siga seu coração, né? Por exemplo, meu pai, na Argentina, era um empreendedor. Ele tinha só uma fábrica muito pequena, que foi muito bem, muito ruim, foi para falência, sobreviveu. E quando eu era mais novo, eu sempre falava, eu quero estudar, eu acho que a educação é o caminho. Sim? Estudei muito na minha vida, mesmo trabalhando. E sempre quis trabalhar em empresas multinacionais. Mas esse é o meu caso. Pode ser que pessoas queiram empreender na tecnologia, sei lá, que sejam fisioterapeutas, que sejam coaches de meditação, enfim. Acho que cada um tem que seguir o que ele ou ela acredita, porque ao fim do dia você trabalha, não é que você trabalha por um salário. Claro que o salário ou o dinheiro é importante, mas se você não é feliz no que você faz no dia a dia, vai ser muito pior. Pablo, você se apaixonou por carros? Você desde criança era apaixonado por carros ou foi um acaso? Você gosta de gerir e por acaso você gere uma empresa que fabrica automóveis? Foi por acaso, mas eu me apaixonei. Por exemplo, eu já trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei na indústria de consumo, trabalhei na indústria agrícola, de construção, e há uns Nossa, 16, 17 anos eu entrei na indústria de automóveis e eu me apaixonei. Me apaixonei pelas pessoas, pela complexidade. Nossa indústria é super complexa, eu adoro a complexidade. E a Volkswagen é ainda mais complexa, então melhor ainda. é Então, desafio, né? é É desafios, desafio. Bom, eu desafios. vou terminar com o nosso programa aqui com uma pergunta da moda. Qual a participação feminina nas empresas que você gere? Olha, nós temos em nosso Conselho Mundial uma mulher e aqui temos 2 mulheres. Tem uma participação baixa. Nós temos programas para aumentar essa participação, e não só de mulheres, de negros,
de pessoas com famílias alternativas. Nós temos um programa muito forte de diversidade em nossa empresa. Mas deixa eu te colocar meu ponto de vista, Sônia. Tá. Eu acho que contratar é a parte mais fácil. Olha, entrevisto a Sônia, fazer uma oferta para você, que você entra na abordagem, é a parte mais fácil. A parte mais difícil é ter uma cultura dentro da empresa que apoia as mulheres, que apoia os negros, que apoia as pessoas com famílias alternativas, sejam gays ou o que seja. No programa de trainee do ano passado, nós contratamos pela primeira vez na história 55% de mulheres e 45% de homens. Mas sabe que, Tá. Sony, se eu não faço alguma coisa como política, como cultura, daqui a 3 anos, essas 55% de mulheres não vão ficar na empresa. Elas precisam se sentir confortáveis Confortáveis. na cultura. Então, Fazerem claro parte da que empresa, né? Fazerem parte da empresa. isso mesmo. Então, claro, todo mundo se foca, vai contratar, vai contratar. Claro que precisa isso, mas mais importante que contratar é ter uma cultura sólida de respeitar as pessoas. Olha, Pablo, nós estamos chegando ao final do programa. Queria te dar parabéns pelo trabalho, pela sua visão, pela a sua ótica ampla sobre gestão. Você deu aqui uma aula para gente. E quero te ver, te entrevistar daqui 1 ano e meio, vai pelo menos 2 anos, quando passar essa confusão, e ver que rumos que a Volkswagen tomou. Muito obrigada. Sônia, muito obrigado. Um prazer te reencontrar agora digitalmente e espero conversar com você antes de 1 ano e meio. Aqui estamos no chute. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.